Torcedor palmeirense, parece que a gente mal respirou depois da reta final da temporada e já tem assunto novo surgindo de todos os lados. Para quem vive o dia a dia do clube, não existe essa de pausa, feriado ou descanso prolongado. O calendário vira, o ano muda, mas o Palmeiras continua girando em alta velocidade. Sempre com algo acontecendo nos bastidores, seja no campo, na diretoria ou nos planejamentos do que vem por aí. E é justamente nessa virada entre o final da temporada e o início de 2026 que começam a surgir movimentos importantes. Análises profundas e decisões que vão moldar o que o Verdão pretende entregar daqui para frente. Não dá para negar que 2025 ficou aquém do que o torcedor esperava, principalmente pela ausência de títulos, mas existem pontos que merecem ser observados com cuidado. Uma das conversas que ganharam força nos últimos dias envolve justamente o palco da final da principal competição do continente. Segundo o presidente da entidade que comanda o futebol brasileiro, há uma possibilidade real de que a decisão de 2027 seja novamente em território nacional. Quando esse tipo de informação surge, inevitavelmente o torcedor palmeirense faz conexões com memórias recentes e nem tão recentes assim. Lembrando de conquistas, finais históricas e até do que poderia ter sido em outras oportunidades. Não é segredo para ninguém que a presidente do clube comentou em tom de confiança que voltará a ver o time brigando por essa taça já no próximo ano. E essa fala mexeu com a expectativa da torcida. Afinal, a final do ano que vem está marcada para Montevidéu, cidade que desperta lembranças fortes no imaginário do palmeirense. E se 2027 realmente voltar ao Brasil, seja em Brasília ou no Rio de Janeiro, o cenário fica ainda mais interessante para quem sonha novamente com uma campanha sólida e uma grande decisão sendo disputada com o Verdão em campo. Enquanto isso, nos bastidores internos, começa o trabalho de avaliação de elenco. Com o encerramento da temporada, não tem como fugir. É o momento de olhar para cada jogador, entender o que funcionou, o que caiu de rendimento e o que pode ser reajustado ou até negociado. Entre os nomes mais comentados estão 2 atletas que já foram fundamentais para a engrenagem do time, mas que em 2025 tiveram desempenhos muito abaixo do esperado. As lesões podem ter influenciado, o desgaste físico também pesa. Mas existem sinais claros de que algo não estava fluindo como em temporadas anteriores. Isso reacende debates sobre permanência, oportunidades de mercado e até reposicionamento dentro do elenco. O caso do Meia chamou atenção porque o empresário revelou que havia uma promessa de negociação na janela passada, algo que não se concretizou. Isso naturalmente gera ruídos. Ainda mais quando o próprio jogador reconhece que atuou grande parte do ano com dores e longe das melhores condições por causa de um problema físico persistente. E para completar, ele não estará em campo na última rodada, não só porque o jogo é praticamente simbólico, mas porque acabou levando o 3º cartão amarelo. Outro que também está fora é o lateral, expulso na rodada anterior. A grande questão que fica para o torcedor é simples. O que fazer com atletas que já foram peças fundamentais, mas que não entregaram o que se esperava? Vale insistir na recuperação ou é melhor negociar enquanto há mercado? E toda essa discussão acontece justamente no momento em que o clube se prepara para mudanças importantes fora das 4 linhas, principalmente em relação ao material esportivo. As linhas de treino, viagem e jogo para uma próxima temporada já estão na fase final de ajustes e tem previsão de lançamento para a metade de fevereiro.
E a verdade é uma só. O torcedor já pode ir preparando o bolso, porque os valores não costumam ser baixos. Não é novidade que acompanhar o time de perto exige esforço, tanto emocional quanto financeiro. E quando se fala de produtos oficiais, o impacto no orçamento aumenta. Os modelos anteriores já vinham com preços altos e muitos torcedores admitiram só conseguir comprar itens depois de um bom tempo quando surgiam promoções mais acessíveis. Peças como agasalhos, por exemplo, ultrapassam facilmente valores que assustam e afastam grande parte da torcida que gostaria de usar o escudo no peito no dia a dia. Ainda assim, a expectativa pela nova coleção é grande, especialmente para quem gosta de acompanhar as novidades de perto e já fica imaginando como serão os uniformes que o time vestirá ao longo de 2026. No meio de tudo isso, há também notícias positivas quando se fala de premiação. O clube garantiu matematicamente o segundo lugar do Campeonato Brasileiro e, com isso, assegurou uma quantia significativa que vem como um alívio importante para o planejamento financeiro. Internamente, a avaliação da diretoria é que as metas estabelecidas foram cumpridas, mesmo sem títulos. A visão corporativa e a visão da arquibancada nem sempre caminham juntas, e essa diferença ficou ainda mais evidente nesta temporada. Para o torcedor, não levantar troféus pesa muito. Para a gestão, cumprir etapas específicas dentro das competições já era visto como essencial, e isso foi alcançado. Mesmo assim, o gosto de um ano sem conquistas continua gerando discussões, especialmente quando comparado ao início da era do atual treinador, quando as taças se tornaram quase uma rotina. E foi justamente por causa desse contraste que uma situação recente chamou atenção. Um atleta da base acabou curtindo uma publicação crítica ao modelo de jogo utilizado ao longo do ano, algo que não passou despercebido internamente. A postagem questionava justamente pontos que grande parte da torcida também vinha apontando, como a insistência em cruzamentos exagerados, a falta de triangulações e a dificuldade na construção ofensiva. E isso gerou a expectativa de que o jovem não deve permanecer no elenco em 2026, já que atitudes desse tipo costumam ter consequências diretas. Curiosamente, o jogo mais recente mostrou um time mais leve, construindo jogadas com passes curtos e saindo da defesa com mais inteligência, justamente o tipo de postura que o torcedor vinha cobrando. Se esse será o padrão daqui para frente, só o tempo vai dizer. Mas é inegável que o torcedor palmeirense quer um time mais criativo, menos engessado e mais fiel às características que fizeram o clube se destacar nos últimos anos. E nesse meio termo, uma segurança importante foi encontrada na posição mais sensível de qualquer elenco: a defesa da meta. O goleiro que chegou na última janela se firmou rapidamente e entregou atuações que trouxeram confiança para a torcida. Ele se tornou um dos pontos positivos desse segundo semestre e deixou clara a sensação de que o gol está em boas mãos para 2026, algo que certamente ajuda a diminuir a lista de preocupações. E quando a gente olha mais a fundo para tudo o que aconteceu nesses últimos meses, dá para perceber como o ambiente palmeirense vive uma mistura curiosa de expectativa e frustração. Ao mesmo tempo em que o clube constrói bases sólidas fora de campo, mantém saúde financeira e consolida metas internas, existe uma cobrança enorme por algo que sempre fez parte da essência recente do Palmeiras: levantar troféus.
A sensação de que a temporada ficou devendo não vem só pela ausência de títulos, mas também pela forma como o time se comportou em alguns momentos decisivos, especialmente naqueles jogos em que o torcedor esperava uma atuação que chamasse a responsabilidade. Isso deixou uma marca forte e abriu uma discussão que vai acompanhar o clube até o início de 2026. É evidente que o treinador precisará fazer ajustes importantes, principalmente na maneira como a equipe se comporta nos grandes jogos. A torcida cansou de ver o time vivendo de bolas longas, dependendo de cruzamentos previsíveis e sem conseguir criar triangulações que desmontassem a defesa adversária. Quando o Palmeiras jogava com inteligência, com aproximação, com troca rápida de passes, era visível como o conjunto funcionava melhor. Só que isso aconteceu poucas vezes ao longo da temporada. E quando um time que tem tantas peças de qualidade insiste em uma proposta que não funciona, o desgaste é inevitável. É por isso que tanta gente ficou surpresa quando, no jogo contra o Atlético, o Palmeiras apresentou justamente aquilo que faltou durante grande parte do ano: movimentação, aproximação, saída limpa e confiança para construir desde atrás. Fica sempre aquela pergunta na cabeça do torcedor: se dá para jogar assim, por que não foi assim mais vezes? Essa dúvida se torna ainda maior quando aparecem episódios como o do jovem lateral, que, ao curtir uma crítica pública ao treinador, escancarou uma tensão que já existia ali nos bastidores. Não é comum ver jogadores, mesmo da base, se envolvendo desse jeito, mas quando isso acontece, é porque algo internamente não está fluindo da maneira ideal. A crítica falava exatamente sobre o modelo que se repetiu durante a temporada, e muitos torcedores acabaram concordando com o conteúdo da publicação. Porém, dentro de um clube profissional, esse tipo de atitude tem consequências. E a tendência é que a permanência do jogador seja reavaliada. E não é por birra ou por orgulho, mas porque qualquer treinador precisa de um grupo alinhado, especialmente num momento de reconstrução técnica. E reconstrução é uma palavra forte, mas necessária para explicar a virada que o Palmeiras precisa dar para 2026. O elenco não é ruim, longe disso, mas alguns nomes perderam intensidade. Outros precisam de renovação física e técnica e alguns já não entregam aquilo que se espera deles. No caso de jogadores como o meia e o zagueiro mencionados anteriormente, existe um carinho da torcida, mas também um reconhecimento claro de que eles podem estar vivendo um momento de desgaste. O torcedor sabe que o futebol é cíclico e nem sempre quem brilhou em uma temporada vai repetir o mesmo protagonismo na seguinte. Às vezes, uma venda resolve para todos os lados, abre espaço para renovação, cria oportunidade para novos jogadores e ajuda a evitar um desgaste ainda maior. A diretoria, pelo que circula nos bastidores, sabe disso e está disposta a ouvir propostas que façam sentido. Ao mesmo tempo, é inegável o impacto emocional que essa discussão traz para o torcedor, que cria vínculos fortes com alguns atletas e vê esses ciclos se transformarem com o passar das temporadas. É normal haver resistência, afinal, são jogadores que fazem parte da memória recente do clube, mas também existe uma expectativa por novidade, por velocidade, por energia renovada dentro de campo. O grande desafio da diretoria será justamente equilibrar esse peso emocional com a necessidade de evolução técnica para o ano que vem. E é aí que entra toda a movimentação de mercado, que deve ganhar força nos próximos dias.
O Palmeiras já sabe quais posições precisam de reforço mais urgente e também entende quais jogadores poderão servir como moeda de negociação nesse processo. A palavra-chave nesse momento é planejamento, algo que sempre fez parte da identidade do clube na última década. E enquanto tudo isso acontece nos bastidores, o torcedor segue acompanhando as novidades envolvendo o futuro, inclusive o já mencionado lançamento dos novos uniformes. A expectativa é grande, muito porque são peças que marcam o início de um novo ciclo e carregam simbolismos importantes. Sempre que uma nova temporada se aproxima, surge aquela antecipação sobre o visual que o time vai levar para o campo, as cores escolhidas, os detalhes, as linhas especiais de treino e viagem. Mas junto dessa animação vem a realidade dura dos preços, que já são tradicionalmente altos. E com os novos lançamentos chegando logo no comecinho do ano, muitos torcedores já estão fazendo suas contas para ver o que cabe no orçamento. É aquele misto de querer usar a camisa nova com orgulho, mas ao mesmo tempo saber que o investimento não é pequeno. Fora das quatro linhas, a conquista do segundo lugar no Campeonato Brasileiro também reforça algo que pouca gente comenta, mas que faz enorme diferença no cotidiano do clube. Uma premiação desse tamanho não só ajuda a fechar o ano com solidez financeira, como também dá mais segurança para investir nas lacunas que o elenco apresenta. Não se trata apenas de dinheiro entrando, mas de margem para tomar decisões mais ousadas no mercado. E isso pode significar contratações pontuais que elevem o nível do time ou até a oportunidade de aproveitar oportunidades que apareçam com jogadores em fim de contrato. Algo que o clube, historicamente, sabe aproveitar bem. O ponto mais importante é que essa quantia chega em um momento estratégico, justamente no período de replanejamento da equipe. E entre tudo o que aconteceu, um dos maiores acertos da temporada foi justamente a chegada do goleiro que rapidamente conquistou a confiança da torcida. Em um período em que muitos jogadores oscilaram, ele conseguiu se firmar com personalidade, fazendo defesas importantes e trazendo uma sensação de segurança que o torcedor já estava sentindo falta. A posição de goleiro é uma das mais delicadas do futebol, porque qualquer falha ganha proporção enorme, mas também é onde uma atuação convincente pode fazer toda a diferença. A cada jogo, ele mostrou que não sentiu o peso da camisa e que está pronto para assumir a titularidade novamente em 2026. Ter estabilidade na meta é um passo essencial para qualquer equipe que quer brigar por títulos, e nesse ponto o Palmeiras parece estar bem servido. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Nos corredores silenciosos do futebol brasileiro, um novo burburinho ganhou força e começou a ecoar com intensidade. Depois de tantas histórias de idas e vindas envolvendo jogadores ligados ao Flamengo, um novo capítulo parece prestes a incendiar as rodas de conversa. Gerson Santos da Silva, o meio-campista que atualmente pertence ao Zenit, teria sido visto realizando exames em um centro médico associado ao Palmeiras. A movimentação, ainda envolta em mistério, pegou muitos de surpresa. Testemunhas relatam que a aparição foi discreta, quase clandestina, como se cada passo tivesse sido calculado para evitar olhares curiosos. Ainda assim, bastou um celular atento, uma mensagem enviada no momento exato para a notícia começar a circular. E quando se fala em um nome como o de Gerson, qualquer detalhe vira combustível para especulações de todo tipo.
Entre dirigentes e pessoas próximas ao clube paulista, o silêncio predomina, o que naturalmente só fortalece o rumor. No Flamengo, a torcida reage com aquele misto de incredulidade e déjà vu, lembrando outras novelas recentes que terminaram em frustração. Fala-se até em mais uma traição, expressão usada de forma exagerada por alguns, mas que mostra o quanto o nome de Gerson ainda mexe com o imaginário rubro-negro. Nos bastidores, comenta-se que o Palmeiras estaria buscando um jogador capaz de dar novo ritmo ao meio-campo, alguém com imposição física, leitura de jogo e personalidade, características que Gerson reúne com sobra. A possibilidade de vê-lo com a camisa alviverde desperta curiosidade até entre quem duvida da veracidade do rumor. Afinal, por mais improvável que pareça, o futebol brasileiro já mostrou que gosta de surpreender justamente quando todos acham que nada vai acontecer. O que ninguém consegue cravar é se os tais exames representam apenas uma rotina médica, um aceno inicial ou algo muito mais concreto. Por enquanto, tudo se mantém no terreno nebuloso entre a especulação e a realidade, aquele espaço onde o futebol cresce, se alimenta e se transforma em assunto dominante. Seja verdade, exagero ou pura fumaça, uma coisa é certa: o nome de Gerson voltou a circular com força, e o Palmeiras, mesmo sem dizer uma palavra, tornou-se protagonista de mais um rumor quente que promete movimentar conversas, mesas redondas e redes sociais por um bom tempo. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!